Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá pessoal, muito boa tarde. Está começando agora o programa Mais Cidadão deste sábado. Nesse tempo de Olimpíadas, nós sentimos muito a falta de vocês e vai ser muito bom estarmos juntos novamente. Pessoal, nós vamos falar de um assunto que vale para todo mundo. Quem é que não fica desesperado com as contas do final do mês? Água, luz, telefone, entre outras despesas de qualquer casa. Muita gente acaba ficando no vermelho devido ao mau planejamento das contas pessoais. Por isso nós fomos até um especialista no assunto, o professor José Homero Adabo, que vai falar dicas para nós de como controlar bem as nossas finanças pessoais. Venha conosco em um passeio pelo Museu da Língua Portuguesa, um espaço que preserva o nosso patrimônio linguístico, proporcionando aos seus visitantes uma verdadeira aula de conhecimento sobre as diferentes formas de linguagens até os dias atuais. Você não pode deixar de conferir. Acompanhe agora uma entrevista que vai ajudar você a controlar melhor as finanças do mês. Confira! Tô louco pra saber. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de finanças pessoais. Obviamente, todo mundo já deveu ou está devendo alguma coisa. Você tem problema com o seu cartão de crédito? Você exagerou nas compras? Está precisando comprar sua casa própria? Precisa pagar prestações? Para isso, nós vamos falar com o professor José Homero Adabo. Hoje ele é o presidente do Sindicato das Empresas de Contabilidade de Campinas e região. Ninguém melhor do que ele para falar desse controle ou do descontrole das finanças pessoais. E como você pode fazer para se livrar desses problemas. Professor Adabo, o que é um consultor financeiro e como é que ele pode ajudar as pessoas? Um consultor financeiro é um profissional, preferencialmente da área das finanças, economia, contabilidade, e que ele vai ajudar as pessoas a se organizar do ponto de vista financeiro. E organizar de tal maneira que a receita que as pessoas obtêm com o seu trabalho dê para pagar todas as suas contas e ainda assim, que é o mais importante, ter uma reserva para fazer uma poupança. Porque todo o esforço produtivo, salário, o desenvolvimento da atividade profissional, ele tem que ter um resultado e o resultado é lucro, é uma poupança. E isso o consultor financeiro poderá ajudá-lo. Antes as pessoas punham um lápis aqui na orelha, faziam aquelas contas de padeiro. A gente brinca que ele pegava um papel e punha de um lado as receitas, de outro as despesas, controlava isso e no final tinha o lucro que ele utilizava para expandir o seu negócio. Hoje tem software, tem programas de computador que fazem isso para as pessoas e que ajudam até a programar os investimentos, os juros, as multas e tudo mais. Como é que tem que ser a aplicação desses softwares? Ou às vezes o software não resolve? Então, professor Coelho, o software, nesse caso, é o de menor importância. O mais importante ainda é o velho caderno de anotações da nossa casa. Então, aqueles que quiserem ter sucesso nas questões financeiras, anotem mensalmente todas as suas despesas, desde as pequenas até as maiores. E compare sempre isso com a receita que se tem. A receita de salário, de aluguéis, enfim, de trabalho, de bico. Compare uma com outra. E sempre a receita tem que ser um pouquinho maior do que as suas despesas. Adabo, e por que é tão difícil as pessoas controlarem suas finanças? O controle das despesas pessoais, ele tem um caráter psicológico e emocional. O gasto das despesas gera satisfação para quem faz isso. E se a pessoa não tiver razoavelmente equilibrada, ela vai procurar respaldo nas suas dificuldades, nos seus gastos. Gastos com passeio, gastos em shopping e gastos que às vezes não têm como ser saudado. Então, o primeiro passo é fazer uma referência e aceitar limites. Os limites da vida, os limites das receitas, que elas são escassas, e que não dá para gastar em tudo que a gente imagina. Professor Adabo, de vez em quando uma pessoa chega para comprar uma máquina de lavar, uma televisão,
ou mesmo para pagar prestações para a Caixa Econômica, um banco, na compra de uma casa própria, e está lá. São tantas parcelas, em 10 vezes, etc. Como é que a pessoa sabe se ela não está sendo submetida a um valor abusivo de juros? Essa situação, embora seja muito comum, ela não é tão simples de ser resolvida. O cálculo dos juros exige cálculos não muito comuns, portanto não dá para se fazer na loja esse cálculo, esse é um ponto. O segundo ponto é que os telespectadores têm que ter a seguinte postura, saberem que qualquer compra a prazo, mesmo que esteja dito pela loja que é tantas vezes sem juros, pelo mesmo valor à vista, sempre terá uma taxa de juros embutida. Então, como fazer para sair de uma situação dessa? A pessoa pode, por exemplo, ao comprar uma geladeira, fazer uma pesquisa da mesma marca da geladeira, mesma cor, com as mesmas parcelas, mesma característica, em 3 lojas. Certo, e comparar, comparar à vista e a prazo. Aí, no caso, se as 3 lojas forem a prazo, em 12 parcelas, tem que ser as 3, certo, comparar aquela que tem a menor parcela. Certo. Então, aquela que tem a menor parcela é a que tem a menor taxa de juros. E mesmo assim, mesmo que a loja diga que não tem juros, você sabe que sempre terá uma taxa de juros embutida. O Código de Defesa do Consumidor exige que a loja explicite o valor da taxa de juros embutida no contrato. Às vezes há contratos que ela não está escrita diretamente, porém lá tem uma forma de cálculo que é possível determinar a taxa de juros embutida. Mas as lojas elas são obrigadas a ter na tabelinha de preço a taxa de juros embutida quando a compra for a prestação. Às vezes ele também entra no cheque especial ou no cartão de crédito e acaba não podendo pagar aquelas parcelas. Nessa situação, é melhor a pessoa rever o seu problema, ir numa agência bancária, fazer um empréstimo pessoal e pagar à vista essa dívida? Essa é uma saída muito interessante. Então, o ideal é que aquelas pessoas que estão em dívida com cheque especial, elas devem saber que elas estão pagando de 8% a 10% ao mês de taxa de juros. E para a gente ter um parâmetro para comparar, a taxa de juros no Brasil, fixada pelo governo federal, através do Banco Central, é de 8% ao ano. Ao ano. E aqui o cheque especial é de 8% ao mês. Então é muito grande. Então fale com o seu gerente, peça um empréstimo pessoal em 12 vezes, em 24 vezes, uma taxa de juros bem menor, de 2,5% ao mês, mais ou menos, e quite o cheque especial. E peça para o gerente cortar, enquanto você estiver pagando esse empréstimo, cortar o limite do cheque especial, que é uma forma de não aumentar mais o seu endividamento. Em relação aos consórcios, hoje tem muitas ofertas de consórcio de carro, de casas, para a pessoa ter sua casa própria e tal. Vale a pena o consórcio se comparado a outros tipos de financiamento? Consórcio só é recomendável quando a pessoa não precisar daquele bem. Sim. Por quê? Consórcio de 48 meses, ele vai pagando as parcelas e ele vai ter uma chance de receber esse bem em qualquer das parcelas, mas podendo ser até 48 meses. Então é recomendável para quem não precisa do bem naquela hora. O consórcio, mesmo assim, ele tem um custo embutido, que é a taxa de administração. De quanto é essa taxa? Mais ou menos de 4% a 8% ao ano, Sei. Dependendo do consórcio. Portanto, tem um custo muito menor do que a taxa de juros. Mas, em compensação, a pessoa que está pagando o consórcio, ela não usa daquele bem logo de imediato, apenas no caso dela ter sorte. Então, por exemplo, um carro. Mas ele pode dar lance também, né? Ele pode dar lance, mas às vezes ele vê aquele seu lance suplantado, perdido por um outro maior. Tá certo. Então, nesse caso, para quem já tem um carro na família, a compra de um segundo carro, talvez seja interessante o consórcio. O consórcio de quem precisa de uma segunda casa, talvez seja interessante. Mas, caso contrário, o ideal de todo seria fazer a economia, criar uma poupança,
criar um investimento e depois comprar o veículo à vista, aquele bem que ele precisa à vista. O Banco Central e o governo federal têm insistido para baixar as taxas de juros reais, aquela que o cidadão paga nos seus contatos com os agentes financeiros, sejam bancos, sejam financiadoras, etc. Os juros, que é a taxa básica de juros que o Banco Central está definindo, é 8% ao ano. Depois tem os riscos, o valor do dinheiro, tem toda aquela coisa, a hora que chega para o pagamento do consumidor, é um juros muito maior. A gente queria saber como é que é possível fazer realmente essa taxa básica se aproximar mais da taxa real de juros, para que as prestações que as pessoas pagam nos seus contratos sejam efetivamente menores e elas possam dar conta, através dos seus salários ou dos seus ganhos, de pagar essas responsabilidades. Então, isso aí é importante compreender a formação da taxa de juros lá para o consumidor. Ela é muito semelhante ao preço da indústria, depois do atacado e o preço do varejo lá no supermercado de qualquer bem. A taxa de juros é o preço do uso do dinheiro no tempo. Diferente de produtos, um produto numa prateleira, se ele não for vendido, ele permanece lá em estoque. Certo. Os juros não tem como ficar no estoque os juros. Os juros é algo que você não pega. O empréstimo é a mesma coisa. E o empréstimo que gera a taxa de juros, ele tem uma coisa importantíssima, o risco. E o risco está associado às dificuldades das pessoas não pagarem aqueles compromissos. E aí são empresas e famílias. E se nós pegarmos as estatísticas recentemente, nós vemos que o Brasil, nos últimos 5 anos, ele aumentou a porcentagem de empréstimos dentro do PIB. Ou seja, nós passamos de algo em torno de 8 a 10% do PIB eram empréstimos, a cerca de 25% atualmente. As economias maiores chegam a 60% do PIB. Sim. Só que naquelas economias, eles já têm há muitos e muitos anos uma estabilidade e já um grau de risco estabelecido. A economia brasileira, nos últimos 5 anos, é que ela tem aumentado um pouco a taxa de juros, a sua liquidez para as famílias. E isso é muito pequeno ainda. Então, para os bancos, existe um grau de risco relativamente elevado e que isso reflete na taxa de juros. Então, não adianta nem o governo central baixar a taxa de juros ainda mais, que ela não vai refletir diretamente ao consumidor. É necessário que a economia desenvolva mecanismos consistentes de garantia de crédito, de garantia de pagamento por meio de melhoria de cadastro, o cadastro positivo, ou seja, o cadastro daquelas pessoas que são boas pagadoras é importante, porque essas sim teriam uma taxa de juros atendimento melhor. Claro, uma taxa de juros menor. Então são condições estruturais que nós precisamos ainda trabalhar para poder atingirmos. Via de regra, os avós da gente ensinavam o seguinte: se você quer comprar alguma coisa, olha aquela coisa a longo prazo, vai fazendo economia, vai fazendo o seu bolso engrossar, para chegar lá na frente você poder comprar aquilo. Ou se você não comprar, pelo menos você faz um parcelamento, mas você já tem um valor à vista maior para que o parcelamento fique menor e caiba no seu bolso. Como é que você pode dizer para as pessoas? Vale ainda o conselho dos nossos avós? Ou a economia mudou, as coisas estão mais modernas e você pode conviver melhor com essas dívidas, apesar de darem dor de cabeça? O importante é isto, guardar um valor, por menor que seja, todos os meses do seu salário. Eu vou jogar como um desafio para todos os nossos telespectadores, se cada qual poupar 8,5% do salário mensal, ao final de 12 meses, você terá mais um salário na sua caderneta de poupança. Fora o 13º. Fora o 13º. Você terá um 14º salário. 14º salário. Certo. Ao final de 10 anos, nós vamos ter aproximadamente 12 14º salários. Nós vamos ter aproximadamente 12. Certo. Então, é essa conta que nós precisamos fazer. O poupar cerca de 8 a 10% do salário mensal de qualquer pessoa, esse seria o ideal. Isso demonstraria cuidado, demonstraria trabalhar com limites, com organização financeira, e o resultado é muito favorável
Por quê? A alegria de ter uma finança pessoal equilibrada vale a pena esse esforço de poupar cerca de 8% a 10% mensalmente. Você viu, o negócio é economizar. Claro que você pode crescer, claro que você tem que se desenvolver, mas com muita responsabilidade. Senão, o cartão de crédito, o cheque especial podem te levar para o buraco. Não deixe isso acontecer. Um abraço. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o Museu da Língua Portuguesa. Não saia daí. Você está assistindo o programa Mais Cidadão.